Boa tarde a toda a comunidade galística. Mais uma vez eu venho aqui trocar ideias, Bater um papo com aqueles que acompanham os meus vídeos. Eu sempre frisei a necessidade da avicultura esportiva trabalhar de forma organizada e unida. Eu sei o quanto é difícil unificar uma categoria tão dispersa, que predomina o pensamento do individualismo acima de tudo. Mas eu me sinto na obrigação de, através de algumas apresentações e demonstrando para vocês a necessidade da organização em decorrência daquelas forças que se colocam contrárias à nossa prática esportiva. Todo mundo fica preocupado com os projetos que estão tramitando em Brasília, que tem como cunho criminalizar a avicultura esportiva, que deseja elevar a pena de 1/3 a 1/6. Cria-se todo o ordenamento da criminalização da avicultura esportiva. Esses grupos, senhores, não surgiram agora. Para que vocês tenham um pouquinho de informação, claro, para aqueles que ainda não tiveram acesso. A primeira associação de proteção aos animais, ela surgiu na Inglaterra em 1824. Em 1824. Se estendeu para a província de Massachusetts, nos Estados Unidos, e para a França. Hoje, a gente sabe que o mundo inteiro ele vive rodeado por conflitos que giram no entorno dessa visão do mundo que se baseia no antropocentrismo e no biocentrismo. Para que vocês compreendam o quanto essas instituições são organizadas e que de fato ela circula, as ideias no mundo inteiro, existiu depois da criação da primeira associação na Inglaterra, surgiu o Fundo, deixa eu encontrar aqui, o Fundo Mundial para a Proteção da Vida Selvagem. Esse é um fundo mundial, ou seja, o aporte financeiro que essas pessoas têm é enorme. Para que vocês tenham noção, o Greenpeace, que é um projeto também que gira no entorno da proteção e defesa animal, houve até uma época um navio que foi apreendido na Rússia. Então vocês observem que eles têm um leque de área de atuação, que eu não sou contra a proteção animal e nenhum avicultor esportivo ele é contrário ao direito animal, muito pelo contrário. Nós queríamos nos inserir nesse leque de direitos, de segurança. Vocês observem o quanto esse grupo é organizado, que eles têm a associação, eles têm um fundo mundial, eles têm em vários países ONGs que disseminam a cultura deles. Para vocês terem uma ideia, existe na filosofia contemporânea duas vozes muito fortes nos Estados Unidos, que é o Tom Reagan e o Peter Singer. Esses dois filósofos, eles estão trabalhando em uma teoria filosófica que tem como cunho o abolicionismo, o direito abolicionista no universo animal, e o outro ele traz aquela questão de que você pode de fato conviver em harmonia, em um mesmo habitat com os animais, mas declina para um estímulo e um incentivo de que só existe de fato direito animal se o homem se desvincular dos animais. E talvez aí esteja inserido o grande viés do estímulo e do incentivo a essas comunidades veganas. Então, a gente tendo conhecimento dessa organização, que não é de agora, os embates foram muito ferrenhos na Espanha, na França, como é em qualquer país do mundo que valoriza os seus traços culturais. Mas a gente percebe que a organização de fato ela é real, os galistas precisam perceber que o adversário não é o outro criador, mas são forças globalistas que operam no sentido de
elevar os animais a uma categoria de seres sensitivos. E para isso eles buscam atribuir e inserir a dignidade e direitos dentro de uma avaliação em um conjunto de valores éticos. Então vocês observem que em 1978, eles, mais um passo demonstrando a organização, criaram a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em Bruxelas. 1978. 20 anos depois, o Brasil cria a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Você acha que essa lei ela surgiu por quê? Por uma demanda de necessidade nossa? Não. É por uma nova corrente de pensamento que, para predominar e se impor, ela tem canais de articulação e ela vai se impondo dessa forma. Eu quero dar um exemplo para vocês. O quanto estas pessoas acreditam no que defendem, se organizam e apresentam resultados. O ano passado houve um congresso aqui na Universidade Federal de Sergipe, onde o tema era bioética e direito dos animais. Até aí, tudo bem. Porém, quando a gente vai participar do evento, é que você consegue perceber que o desejo das pessoas não é dialogar sobre o direito animal, é impor a sua visão do que venha a ser direito dos animais. Por que eu digo isso? Porque professores da Universidade Federal de Santa Catarina, professores da universidade aqui, da UNIT, representantes da OAB, tinha um rapaz, se eu não me engano, era da Paraíba, era de Pernambuco, que era político. Então você começa a perceber que essas pessoas, elas enxergam a causa animal única e exclusivamente pelo viés deles. Não se permite ouvir o contraditório, porque para eles pensar diferente do que eles enxergam como verdade não é aceitável, é bárbaro, é desumano. E com essa imposição de pensamento, eles conseguem implantar no cenário jurídico, político, o ativismo. No final desse congresso, firmaram uma parceria com o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Federal. E o que nos preocupa é que esses profissionais que amanhã irão emitir, sentença, pareceres, juízos de valor sobre a questão animal, talvez estejam com seu pensamento preenchido apenas pela cultura dos que caminham alinhado a essa visão filosófica contemporânea de que os animais são seres sensitivos, gozam de todos os direitos e garantias que se estendem ao homem. Mais uma vez eu insisto, não estou me furtando a debater e a entender a necessidade de estender os direitos aos animais, mas a gente precisa advertir a quem estiver me ouvindo e tiver interesse de avaliar que quando isso é posto em prática, a nossa Constituição ela é rasgada. A Constituição Federal, no artigo 215, ela assegura e ainda é bem clara e vai além. Ela exige, porque ela diz que o Estado deve garantir, assegurar e disseminar toda e qualquer expressão cultural. Então, a partir do momento que a gente perde o direito de fazer as nossas apresentações de costumes e valores baseados na tradição, que está assegurado na Constituição, sem um debate amplo, a gente está desacreditando a nossa Carta Magna. Quando o artigo 225 ele assegura, que toda e qualquer espécie ela deve ser resguardada, não deve servir para a prática de crueldades ou maus tratos, a gente tem que entender. Precisamos também debater com minúcias essas questões, porque o que é que deve ser considerado crueldade ou maus tratos? Eu sempre friso, é quando existe a imposição do homem sobre o animal, é a minha vontade que predomina. Mas eu ainda vou além. Se a prática ela proporciona ao ser humano, aquele que pratica, uma sensação de bem-estar, de bem-estar, de perfeita
disseminação de cultura, de valor, uma sadia qualidade de vida, ou seja, nesses parques de vaquejado o que existe é interação. Nos espaços de eventos da avicultura esportiva, o que existe é uma confraria. São atos que talvez a maior riqueza na prática desse evento seja a disseminação da amizade, o enaltecimento das relações afetivas. E a gente precisa ampliar o debate, porém, tendo consciência de que não estamos lidando com forças isoladas ou separadas. É um movimento que vem em 1824, quer dizer, 100 anos depois, em 1924, cria-se o decreto 16.590, que começa a regularizar os espaços de eventos no Brasil. Depois, em 34, vem o decreto Juarez Távora, criando, né, aquela primeira punição para animais de mesmas espécies ou espécies diferentes que brigassem entre si. Então você observe que a cada período eles conquistam algo. E a gente fica nessa de que uma voz solitária pode conquistar algo. Não é Telmário, não é nenhum outro galista, não é o nosso amigo vereador Isaac aqui em Aracaju que de forma solitária vai conquistar algo. Precisamos o quanto antes nos organizar e aprender com estas pessoas a trilhar um caminho parecido. Precisamos fortalecer o nosso núcleo político. Precisamos de representatividade nas casas legislativas para que a nossa voz em defesa das tradições e na segurança jurídica possa continuar existindo. Olhe, não existe no nosso ordenamento jurídico a tipificação do que vem a ser maus tratos ou crueldade contra a avicultura esportiva. Não existe uma lei que criminalize. O que a gente precisa? Nos organizar politicamente e levar à Casa Legislativa um debate de forma amadurecida sobre estas garantias constitucionais e sobre a negativa de reconhecer a nossa demanda. A gente sabe, isso todo leigo sabe, uma lei surge em decorrência de uma demanda. É uma necessidade de uma parcela da sociedade que faz com que o legislador busque medidas de proteção. Então, nesse momento, a gente não pode, em momento algum, aceitar a pecha de que o galismo não é cultura. É cultura. Está no Brasil desde a sua colonização. E se está no Brasil desde a colonização, vivo e muito vivo até hoje, a Missa do Galo, um conto de Machado de Assis, João Gilberto, um LP, várias pinturas no Nordeste. Machado de Assis tratava o espaço de eventos da avicultura esportiva como o Jockey Club do pobre, o galo de briga, o cavalo de corrida do pobre. A igreja homenageia através da Missa do Galo. Tantas outras representações simbólicas que comprovam de que essa ave existe e de que a prática nunca morreu. Temos a obra lá, um tratado sobre aves de rinha, galo combatente do Francisco Elias, briga de galo, galo de briga do Francisco Elias. Temos várias teses de doutorado. Então essa cultura ela é viva em nosso país. E por que não se define uma regulamentação? Se a lei surge de uma necessidade que reaparece, de uma demanda que sai do anonimato e se faz presente, precisamos exigir a regulamentação da avicultura esportiva, visto que não é crime, não está tipificado e tem toda a segurança na Constituição, no 215, no 225, no próprio artigo 29, parágrafo 3º da Lei 9.605, quando reconhece como uma espécie. Temos toda a bagagem e arcabouço jurídico, filosófico, antropológico para defender em Brasília, na Câmara dos Deputados e depois no Senado, o regulamento da avicultura esportiva em nosso país, com organização, com comprometimento e com conhecimento de como se articular para esse embate. Se não conhecermos o nosso inimigo, jamais poderemos pensar em vitória. Mas se conhecemos
teremos 50% de chance. Então, façamos uso do conhecimento e vamos permitir que o galismo encontre uma voz que possa despertar o debate nacional para a regulamentação de uma prática que está aqui desde o início da nossa colonização. Obrigado e uma boa tarde a todos.